Olá, meu irmão e minha irmã. Aqui quem fala é o irmão Douglas. E eu estou aqui novamente, meus irmãos, para rogar a cada um de vocês, em nome do Senhor Jesus, que chegou a hora. É tempo de voltar ao Evangelho genuíno, que é a permanente boa notícia. Sim, meus irmãos, nesses últimos dias que antecedem a volta do Senhor Jesus, é uma questão de você ter uma boa consciência. Sim, voltar para o Evangelho genuíno, segundo a vontade do Senhor Jesus hoje para a sua vida, conforme essa mensagem aqui, é algo que vai manter a sua consciência boa, pura, do jeito que Ele quer que seja. Porque a sua consciência para com Ele tem que estar assim. Você tem que ter uma boa consciência. E você só vai ter essa boa consciência, essa consciência limpa, essa consciência pura, se você tomar a decisão hoje de voltar para o Evangelho genuíno do Senhor Jesus. Então, aqueles que não quiserem fazer isso, estarão, de certa forma, rejeitando a boa consciência. Rejeitando ter uma consciência pura, limpa, que seja uma consciência que agrade ao Senhor Jesus. Então, meus irmãos, essa é uma questão séria, que ninguém pode brincar com isso. A seriedade disso, você tem que entender que isso é algo sério para a sua vida. Eu também tenho que entender que é algo sério para a minha vida. Porque eu não posso deixar a minha consciência pervertida por causa de um outro evangelho misturado, deturpado, pervertido. Não, eu não posso deixar isso mais acontecer. Eu digo, por experiência própria, que fiquei muitos anos envolvido e enredado por um evangelho misturado, deturpado, pervertido. Fiquei tolerando, sim, aqueles que nas denominações vinham pregando esse evangelho. Porque até aquele momento eu era, de certa forma, um incauto, um ingênuo. Porque vivia assim, porque não conhecia as Escrituras. Mas a partir do momento em que eu li as Escrituras, os Evangelhos, Atos dos Apóstolos, as Epístolas, o Apocalipse de João, enfim, essas Escrituras que eu li, trouxe a compreensão, trouxe o esclarecimento, trouxe a limpeza da consciência. O que eu li nas Escrituras limpou a minha consciência, da má consciência que até então tinha em minha vida. Mas, com a purificação da consciência, eu passei a ter uma consciência conscientizada, principalmente por causa de ter voltado para o Evangelho genuíno. Isso trouxe para a minha vida um benefício saudável. E eu quero manter esse benefício saudável em minha vida, na minha mente, na minha consciência, na minha fé, para que assim a minha vida em Cristo esteja de acordo com Ele, para que eu possa viver para o seu inteiro agrado em todo o tempo. Não existe como você viver para o inteiro agrado do Senhor Jesus se a sua consciência estiver pervertida, se a sua consciência ainda não foi purificada dessa má consciência que ainda tem. Não tem como você viver para o inteiro agrado do Senhor Jesus assim. Porque Ele sempre vai ver que, por causa dessa má consciência, você vai sempre praticar algo errado, algo pervertido, algo que Ele não concorda e nem aprova. Então, essa é uma questão séria que nós devemos parar para pensar com nossa própria mente. Porque a nossa consciência para com Deus, para com o Senhor Jesus, tem que ser uma consciência boa. Ele tem que ver isso em nossas vidas. Mas para que isso aconteça, da nossa parte, tem que haver um arrependimento sincero, uma purificação dos erros,
principalmente dos erros que perverteram a nossa consciência, para que possamos estar conscientizados de que devemos viver para com o Senhor Jesus de uma forma digna dele, porque isso é algo que ninguém pode deixar de fazer, porque quando o Senhor Jesus habitou entre nós, cheio de graça e verdade, como está escrito no primeiro capítulo do Evangelho segundo João, ele cresceu com uma boa consciência, tanto diante de Deus como diante dos homens, e essa boa consciência dele permaneceu com ele durante todo o tempo. Então, meus irmãos, ele é um exemplo para as nossas vidas hoje, porque no tempo que resta de nossa peregrinação, nós temos que ter uma boa consciência. E essa consciência tem que ser forjada pelo Evangelho, pela verdade, pela graça, pela sã doutrina, pelo Espírito. Sim, por tudo isso. Tudo isso é que vai fazer com que a nossa consciência seja uma consciência boa, que seja uma consciência que esteja agradando ao Senhor Jesus. Seja uma consciência que nos leve a praticar obras dignas, obras certas, obras aprovadas por Ele. Porque, infelizmente, hoje, aqueles que rejeitaram essa boa consciência e deixaram a sua consciência pervertida, estão praticando coisas erradas, ensinando coisas erradas, pregando coisas erradas, coisas absurdas. E muitos estão se deixando levar por essas coisas erradas. E assim a consciência dessas pessoas que estão sendo levadas a esse erro estão também sendo pervertidas também. Então uma coisa vai levando a outra, pior ainda, e vai aumentando cada vez mais, vai se agravando cada vez mais. Para se livrar desse erro, para que você e eu possamos ser livrados desse erro, que é inconveniente aos santos, o Senhor Jesus quer que possamos nos purificar dos erros que perverteram a nossa consciência, que deixaram a nossa consciência ser uma má consciência. Então, meus irmãos, é hora de entendermos isso de uma vez por todas, porque não podemos ficar mais com a consciência, ou melhor, não podemos ficar mais tendo uma consciência má. Não podemos deixar que o Senhor Jesus veja que a nossa consciência é má, mas Ele tem que ver a nossa consciência sendo purificada. Ela tem que ser purificada, para que possamos agir e viver da forma certa, que agrada a Ele em todo o tempo. Então, meus irmãos, o Evangelho se propõe a isso. O Evangelho genuíno do Senhor Jesus se propõe a isso. Então vamos abraçar esse Evangelho. Vamos nos esforçar para entrar nesse Evangelho. Vamos fazer com que a esperança desse Evangelho permaneça em nossas vidas. Para que assim, em nossa consciência, o Evangelho produza um resultado de purificação. Para que a nossa consciência seja boa, pura e limpa. Todos os dias, dia após dia. E que isso possa crescer sobremaneira, cada vez mais. Quanto mais a nossa consciência for boa, pura e limpa, mais bons resultados vão acontecer em nossa vida. Mais saudáveis em Cristo Jesus será a nossa vida. Então, meus irmãos, é hora de entendermos isso de uma vez por todas. Isso é bom demais para nossas vidas. Só gera em nossas vidas bons resultados, de dentro para fora. Resultados que têm que ser exteriorizados diante de todas as pessoas. Para que assim, o nosso procedimento exemplar, por nós termos uma boa consciência, possa servir de referência para as pessoas. Então, meus irmãos, é isso que o Senhor Jesus quer. E o Evangelho genuíno dele se propõe a fazer isso em nossas vidas. É algo útil, que pode levar as nossas vidas a ter uma boa consciência, sempre. Então, meus irmãos, vamos nos deixar
vamos deixar com que as nossas vidas possam voltar para o Evangelho genuíno, porque é isso que o Senhor Jesus quer que façamos hoje. Então vamos obedecer a Ele. Vamos obedecer, sim, em nome do Senhor Jesus. Mas, meus irmãos, além dessa mensagem inicial sobre o Evangelho, que é baseada nessa mensagem aqui, que vem da parte do Senhor Jesus para as nossas vidas hoje eu vou ler mais uma mensagem que também vem da parte do Senhor Jesus para as nossas vidas hoje. E o nome dessa mensagem é Boa Consciência. Sim, meus irmãos, como eu já tenho falado, ter uma boa consciência ter uma boa consciência é algo que tem que acontecer na sua vida e na minha vida. Mas para que possamos ter uma boa consciência, devemos renunciar a muitas coisas. Devemos fazer com que a nossa consciência não seja uma consciência pervertida pelo cristianismo, pelas denominações, por outras doutrinas, pelo comércio, pelo misticismo, por fábulas, por invencionices, por um outro Jesus, por espírito enganador, por ensino de demônios. Enfim, por nada disso e por muitas outras coisas erradas que existem por aí nas denominações. Então, meus irmãos, para termos uma boa consciência, temos que rejeitar todas essas coisas. Temos que nos desligar disso, temos que fugir disso, temos que nos purificar desses erros que o Senhor Jesus não concorda e nem aprova em tempo algum. Que isso esteja em nossas vidas, que estejamos praticando isso, pensando nisso, tendo a consciência pervertida por causa disso. Então, meus irmãos, é hora de começarmos a nos purificar dessa má consciência que todas essas coisas nos levaram a ter. Meus irmãos, é hora de nos purificarmos disso, é hora de nos arrependermos sinceramente desses erros, nos humilharmos sob a poderosa mão de Deus, nos sujeitarmos a Ele, para que Ele, no tempo oportuno, possa nos exaltar. E uma dessas coisas que Ele nos fará exaltar é ter uma boa consciência permanente, dia após dia. Então, meus irmãos, isso é muito sério. Porque, infelizmente, hoje, a má consciência de muitos está levando muitas pessoas para o erro, para práticas erradas, para as coisas terrenas, para os negócios dessa vida, para a fascinação das riquezas. São vidas que têm a consciência, ou melhor, são vidas que têm na consciência as regras impostas pelo Deus Mamon. Meus irmãos, é isso que está acontecendo. E isso vai acarretando na vida dessas pessoas más consequências gravíssimas que lhes fazem se desviar da verdade, lhes fazem se desviar do Evangelho, lhes fazem se desviar do próprio Senhor Jesus. E isso é um erro que não tem cabimento algum, mas eles cometem assim, porque já estão envolvidos e enredados demais pelos erros. Estão cheios disso. Estão com muitos fardos pesados e difíceis de carregar sobre os seus ombros, que foram lançados sobre eles. Estão escravizados, se deixaram envolver de novo por julgos de escravidão, que infectou a mente, a consciência deles ficaram pervertidas por causa disso. E isso fez com que eles se tornassem privados da verdade. Meus irmãos, essas são as más consequências gravíssimas que acontecem naqueles que rejeitaram a boa consciência. Rejeitaram, não querem mais a boa consciência. Querem ter apenas a má consciência em suas vidas. E isso é um erro fatal, que infelizmente está levando muitas vidas para a ruína e perdição. Mas é disso que o Senhor Jesus quer nos livrar. Ele quer nos livrar da ruína e perdição. Mas para que isso possa acontecer, cada um de nós, de forma voluntária, temos que voltar para o Senhor Jesus, para o seu Evangelho,
para a sua graça genuína, para a sua sã doutrina, para que assim a nossa consciência possa, por causa dessas coisas e de outras mais, ser purificada, para que assim possamos ter uma boa consciência como Ele quer que tenhamos hoje. Então vamos fazer a vontade do Senhor Jesus, para que assim aconteça em nossas vidas. Mas antes de ler a mensagem em si, que tem esse objetivo de nos esclarecer ainda mais sobre essa questão de ter uma boa consciência, eu vou ler aqui um texto das Escrituras que fala sobre esse assunto. E esse texto está aqui na Epístola de Paulo a Tito. Está escrito assim: tal testemunho é exato, portanto, repreende-os severamente, para que sejam sadios na fé, e não se ocupem com fábulas judaicas, nem com mandamentos de homens desviados da verdade. Todas as coisas são puras para os puros. Todavia, para os impuros e descrentes, nada é puro, porque tanto a mente como a consciência deles estão corrompidas. No tocante a Deus, professam conhecê-lo, entretanto, o negam por suas obras. É por isso que são abomináveis, desobedientes e reprovados para toda boa obra. Meus irmãos, não faz sentido nós dizermos ou professarmos que conhecemos a Deus. Não faz sentido nós fazermos isso se o negamos por suas obras. De que adianta eu professar com minha boca ou com minha língua que eu conheço a Deus, mas se as minhas obras negam que eu conheço a Deus? Então, meus irmãos, isso é o que está acontecendo hoje. E aqui o texto diz que esses homens que acontecem isso, nessas pessoas que acontece isso, essas pessoas são abomináveis, são desobedientes e reprovadas para toda boa obra. Então, meus irmãos, isso mostra como a consciência dessas pessoas está. Porque se ela confessa com sua boca, se ela professa com sua boca que conhece a Deus, mas o nega por suas obras, como está a consciência dessa pessoa? Está pervertida. É uma consciência hipócrita, porque diz uma coisa e com as obras fazem outras, contrárias. Isso não tem cabimento na vida daquele que está em Cristo. Quem procede assim está errado. Então, meus irmãos, em nossa consciência, nós temos que falar, nós temos que professar que conhecemos a Deus, mas as nossas obras têm que mostrar que conhecemos a Deus também. E não ao contrário. Então, meus irmãos, isso é muito sério. E ele fala aqui ainda nesse texto: portanto, repreende-os severamente, para que sejam sadios na fé. Sim, meus irmãos, na fé, na vida que temos que ter pela fé, nós temos que ser saudáveis. A nossa fé tem que ser algo saudável, tem que produzir saúde em nossas vidas, e não doenças. Porque, infelizmente, aqueles que não são sadios na fé são doentes na fé. E ele diz aqui para repreender severamente os homens, para que eles sejam sadios na fé. Então, meus irmãos, se você está sendo repreendido severamente para ser sadio na fé, aceite essa repreensão e deixe essa repreensão produzir uma vida saudável na fé, uma vida sadia. Uma vida saudável na fé, aos olhos do Senhor Jesus, é algo bom, é algo certo. Então você tem que viver dessa forma.
E não o contrário, como existe muitos por aí, que infelizmente não são sadios na fé. Já deixaram de ser sadios na fé há muito tempo. Então, meus irmãos, vamos deixar que as repreensões pelas quais possam produzir o resultado de sermos sadios na fé, vamos deixar essas repreensões agirem em nossas vidas, para que assim aconteça. Então, ele ainda diz aqui: todas as coisas são puras para os puros, todavia, para os impuros e descrentes, nada é puro, porque tanto a mente como a consciência deles estão corrompidas. Então, meus irmãos, quando a mente e a consciência das pessoas estão corrompidas, elas não conseguem discernir certas coisas. Elas ficam sem compreender o que é certo, elas se recusam a dar ouvidos à verdade. Para elas, a mentira se tornou algo certo. Ou melhor, a mentira se tornou verdade. E a verdade se tornou mentira. Ao ponto de ela se recusar a dar ouvidos à verdade. Porque para ela, a mentira se tornou verdade. E a verdade se tornou mentira. Hoje está assim. Hoje, por aí nas denominações, se você pregar a verdade, o sistema das denominações, aqueles que ali exercem a primazia e o domínio, aquele sistema hierárquico que existe nas denominações, onde um domina sobre o outro e o outro domina sobre o outro, esse sistema não quer verdade. Não aceita a verdade. Já se recusa a dar ouvido à verdade. Então, para fazer parte dele, você tem que se enquadrar nisso aí. Mas isso vai afetar a sua consciência, vai corromper a sua consciência. E, infelizmente, essa é uma realidade que está acontecendo com muitos. Muitas pessoas já têm a sua mente e a sua consciência pervertidas. Principalmente por causa das mentiras. Principalmente por causa das mentiras. E o pai da mentira está satisfeitíssimo com isso. Está comemorando, ele está alegre, ele está satisfeito. Ele está satisfeito ao ver que nas denominações isso acontece. Está satisfeitíssimo, ele bate palmas, ele aplaude com muito entusiasmo. Ele fica dando risada, ele fica acusando. Olha lá, ele nos acusa diante de Deus dessa forma. Quando ele vê que aqui a mentira dele implantada nas denominações está corrompendo a mente de muitos. Está corrompendo a mente e a consciência de muitos. Essa é uma realidade. Então, meus irmãos, isso acontece. Não há como negar. O que acontecia aqui, o que eu li nesse texto, é algo exato. O próprio Paulo aqui escrevendo para Tito diz: tal testemunho é exato. Então, meus irmãos, tudo que eu falei aqui a respeito desse texto está acontecendo nas denominações. É exatamente a mesma coisa que está acontecendo nas denominações hoje. Infelizmente, essa é a grande realidade, infeliz realidade, que muitos estão se amoldando, se conformando, tolerando. E isso afeta a consciência dessas pessoas. A mente, a consciência dessas pessoas se tornam corrompidas por causa disso. Então, para nos livrar de tudo isso, o Senhor Jesus, ele nos manda uma mensagem muito séria. E é essa mensagem que eu vou ler aqui agora, que se chama Boa Consciência. Então eu vou ler essa mensagem aqui que se chama Boa Consciência. Ela começa assim: está escrito, mantendo fé e boa consciência, porquanto alguns, tendo rejeitado a boa consciência, vieram a naufragar na fé. Meu irmão, nós temos que manter dia após dia o nosso coração purificado de má consciência, porque alguns, tendo rejeitado a boa consciência, vieram sim a naufragar na fé. Por isso, nós devemos nos esforçar para mantermos a fé e a boa consciência durante todo o tempo de nossa peregrinação neste mundo.
sem vacilar nisso em tempo algum, porque uma vida saudável em Cristo depende disso. Meu irmão, a boa consciência é aquela que não é pervertida, é aquela que não é endurecida pelo engano do pecado, é aquela consciência que não é cauterizada. E é com esta consciência boa e pura que nós devemos servir a Deus com integridade e inteireza de coração. Meu irmão, a boa consciência está naquele que obedece e defende o Evangelho de Cristo. A boa consciência está naquele que reparte as roupas e a comida com quem não tem. A boa consciência está naquele que não cobra mais do que o estipulado. A boa consciência está naquele que não maltrata a ninguém. A boa consciência está naquele que não aceita denúncia falsa. A boa consciência está naquele que se contenta com o seu soldo. E a boa consciência está naquele que ama ao Senhor Jesus sinceramente. Meu irmão, quando rejeitamos a boa consciência, perdemos a capacidade de julgarmos os nossos próprios atos. Perdemos a faculdade de perceber e entender o que se passa dentro de nós e à nossa volta. Perdemos conhecimento e discernimento. Por isso, rejeitar a boa consciência, além de nos fazer naufragar na fé, só nos traz más consequências. Por isso, meu irmão, hoje, mais do que nunca, nós temos que empregar toda a nossa diligência para mantermos a nossa boa consciência longe de tudo que a possa contaminar ou a perverter. Meu irmão, para todo aquele que hoje está em Cristo, a boa consciência tem que fazer com que nós possamos exteriorizar a justiça, a piedade, a fé, o amor, a mansidão e a constância de Cristo diante das pessoas, para que elas possam dar um bom testemunho a nosso respeito. Meu irmão, o procedimento exemplar de quem age com boa consciência diante das pessoas é aprovado por Deus. Ele quer, sim, que você faça isso, para que a sua consciência para com Ele esteja sempre boa, pura e limpa. Então, meus irmãos, essa mensagem de hoje é um estímulo, é um encorajamento que vem da parte do Senhor Jesus para as nossas vidas hoje, para que possamos, nesses últimos dias que antecedem a volta do Senhor Jesus, mantermos a nossa fé e a nossa boa consciência do jeito que agrada a Ele, sempre. Então, meus irmãos, essa mensagem é para nos edificar, é para que possamos limpar a nossa consciência, para que ela não seja uma má consciência, mas sim uma boa consciência saudável, pura e limpa, como Ele quer. Isso vai gerar bons resultados em nossas vidas, resultados práticos, resultados aprovados por Ele, resultados aperfeiçoadores, tanto para nossas vidas como para as outras vidas que, ao verem nosso procedimento exemplar, por causa de nossa boa consciência, elas possam começar também a ter um interesse em ter aquele em quem nós cremos, que é o Senhor Jesus, porque é dele que elas precisam. Nós, eu e você, temos que levar o Senhor Jesus para essas vidas, temos que repartir o pão vivo que desceu do céu, que é o Senhor Jesus, com essas vidas. Mas para fazermos isso, temos que ter uma boa consciência, meus irmãos. Temos que estar conscientizados disso. Temos que nos conscientizar de que temos que ter uma boa consciência, de acordo com o Senhor Jesus. Ele quer que seja assim. Então vamos cumprir a vontade dele.
Foi com esse objetivo que ele nos enviou essa mensagem hoje, muito clara e simples, para que possamos agora entender que a vida em Cristo, uma vida em Cristo saudável, tem que começar por termos uma boa consciência. Temos uma boa consciência, uma consciência limpa, pura. Uma consciência que esteja de acordo com o Senhor Jesus. Uma consciência que esteja... uma boa consciência que esteja para o inteiro agrado do Senhor Jesus. Então, meus irmãos, esse é o objetivo da mensagem. E tudo que já foi falado aqui é com esse objetivo também. Então, agora, cada um de nós temos que compreender essa mensagem e deixar essa mensagem gerar bons resultados em nossas vidas, em nossa consciência, em nossa fé, para que assim possamos prosseguir em uma vida em Cristo saudável, tendo uma vida em Cristo saudável. Porque uma vida em Cristo saudável só acontecerá para aqueles que têm uma boa consciência, para aqueles que permaneceram na boa consciência. Porque aqueles que infelizmente hoje já rejeitaram a boa consciência, a consequência disso é que eles naufragaram na fé, eles perderam a fé, abandonaram a fé, apostataram da fé e se perderam por causa do evangelho misturado do padre pervertido, se perderam pelas mentiras, pelos enganos, pelas coisas terrenas, pela fascinação das riquezas, pelo cristianismo, se perderam pelas denominações, se perderam por esse outro Jesus que é pregado por aí, que muitos estão tolerando, se perderam por causa de espíritos enganadores, de ensinos demônios, se perderam em muitas coisas pervertidas, que são faladas por homens pervertidos também, que têm a consciência corrompida e a mente corrompida também. Então, não satisfeitos de terem a sua mente, a sua consciência pervertidas, estão arrastando muitas outras pessoas para terem também a mente e a consciência pervertidas também, como eles também têm. Mas essa mensagem que o Senhor Jesus hoje nos trouxe, que se chama boa consciência, com ela o Senhor Jesus quer nos tirar disso aí, quer nos resgatar, quer nos arrebatar desse fogo, quer nos tirar desse fermento, quer nos colocar de novo na pedra angular, que aliás é Ele mesmo. Ele é o Cristo, o Filho de Deus vivo. Então, meus irmãos, agora tudo já foi esclarecido. Todas as dúvidas já foram tiradas. O nosso conhecimento agora, por causa dessa mensagem, já é suficiente para nos fazer entender que devemos dar um giro de 180 graus, purificar a nossa má consciência, para que a nossa consciência possa se tornar uma consciência boa, limpa e pura, para que dessa forma possamos viver em Cristo Jesus, saudáveis, firmes, alicerçados nele, para que nunca possamos deixar ele em tempo algum. Então, meus irmãos, vamos nos apegar a isso com mais firmeza. Vamos nos apegar a essa verdade que ele nos trouxe hoje através dessa mensagem, para que assim essa mensagem possa nos edificar ainda mais, nos firmar ainda mais em Cristo Jesus, para que nessa pedra angular que é Cristo Jesus possamos permanecer alicerçados e firmes até o fim de nossas vidas, para que sejamos fiéis ao Senhor Jesus até a morte. Ele quer que sejamos assim. Já está escrito dessa forma. Vamos conservar então o que temos. Vamos conservar a nossa boa consciência, pura e limpa até o fim. Vamos nos conservar assim, diante de todas as pessoas, mesmo que sejamos no meio dessa geração corrupta e pervertida. Não podemos deixar a nossa consciência, a nossa mente ser pervertida, ser corrompida também. Mas devemos nos transformar pela renovação da nossa mente, pela renovação da nossa consciência, feita pelo Senhor Jesus. Então, meus irmãos, essa é uma mensagem séria e importante para as nossas vidas hoje, principalmente nesses últimos dias que antecedem a volta ao Senhor Jesus. Então, que essa mensagem
possa ter um lugar em sua vida, possa produzir bons resultados em nossas vidas, sempre. Que isso possa acontecer conosco. Em nome do Senhor Jesus. Amém.